Fala, fala, fala. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa terça-feira. Já é terça, 19 de maio. Bom dia, bom dia, bom dia. Galera que vai chegar aí, vamos falar de nutrição, alimentos, exercícios e muito mais. Oi, Vera, tudo bem? Já já a gente vai falar aí, então, com a nossa Ana Redivo. A nossa não, né? Na verdade, eu nem conheço particularmente a Ana e já quero aqui agradecer dela ter aceito o convite de conversar com a gente aqui na live, porque é um momento que a gente precisa, acima de tudo, saber se alimentar, aproveitar os alimentos, né, e tentar minimizar ao máximo, por mais contraditório que isso possa parecer, o desperdício de alimentos, né? Evitar esse desperdício. E a gente vai falar com a Ana Redivo. Ela é nutricionista funcional, tem um trabalho bacana aí nas redes sociais. Ô João Júnior, bom dia, meu querido, tudo bem? Vera, bom dia. Vem chegando aí a galera. Russo já está chegando aí também. Então a gente quer dicas da Ana, né? Justamente para isso. Ô Aparecido, bom dia, meu querido. Vamos lá, vamos falar de nutrição, importante para todo mundo. E aí, será que existem alimentos milagrosos, né? A gente tem visto muita coisa nesses tempos aí, até posts, né, da internet de alimentos que podem ajudar você a evitar o corona. Até criaram questões aí de pH, que nas aulas que a gente tinha no colégio a gente lembra que não existe pH 21, né? pH vai no máximo até 14, enfim, essas coisas todas que a gente vai conversar com a Ana Redivo. Já deixa eu chamar a Ana para cá, para nossa cheia hoje. Ela conseguiu abrir um espacinho ali para a gente conversar um pouco nessa live, para falar justamente a respeito dessa questão de nutrição, de alimentação, de um modo geral. Ana, bom dia. Obrigado por você ter aberto esse espacinho aí na sua agenda. Eu sei que tá corrido aí para você também. Agradecer, né, por você estar aqui com a gente, para a gente falar um pouquinho dessa nutrição funcional. Por mais que seja uma nomenclatura um pouquinho diferente, mas esteja mais ou menos na mesma linha aí da nutrição. Eu queria que você falasse para a gente, antes da gente abordar tudo, né? O que é essa nutrição funcional? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom, tudo bem? Obrigado pelo convite, primeiramente. É muito importante falar de nutrição. Eu acho que é muito válido e nunca é demais, né? Eu acho que a gente está todo dia aprendendo, se reinventando. E eu falo até dos meus estudos, que todos os dias mudam, novas notícias, novas oportunidades em relação a esse universo tão amplo, assim, que realmente fico maravilhada em estar aqui falando e contribuindo para todo mundo. A nutrição funcional, então vamos lá, né, como você me perguntou, a nutrição funcional, na verdade, a gente vai estudar o ser humano como um todo. A gente para de olhar para o ser humano como uma máquina, a gente para de considerar as pessoas como só um corpo físico, a gente olha para o corpo emocional, para o corpo mental, a gente olha a interconexão que tem em tudo, em toda a sua saúde, né? Desde o emocional, do psicológico, do físico. Então, a gente faz uma junção de tudo isso. E para de considerar o ser humano como uma máquina, né? Porque eu acho que isso é impactante, porque realmente, por muito tempo, se teve essa consideração de que as coisas... você tinha que comer frango e batata doce para que você tivesse uma boa saúde. O que a gente vê que é completamente contraditório hoje. Com toda certeza. Olha, deixa eu começar aqui. Eu falei já para o pessoal que a gente não se conhece pessoalmente, né? Mas eu andei dando uma fuçada aí nas suas redes sociais. Já quero começar com o seu post de ontem, né? Que é polêmico, que invariavelmente, quando a gente vai falar de dieta, a gente vai falar de fazer uma consulta com o nutricionista, as pessoas necessariamente ligam isso a uma questão de emagrecimento, né? Acho que é meio automático do nosso psicológico. E você deixou bem claro onde que não há alimento que seja emagrecedor. Há que você ter um conjunto, né? Seja do que você põe para dentro, quanto daquilo que você pratica para fora. Exatamente. Não existe alimento emagrecedor e as pessoas têm que entender isso de uma vez por todas.
Porque, sei lá, eu até falei, cara, eu tenho vontade de colocar uma placa e andar com isso pendurado assim no pescoço. Porque é uma pergunta que todo mundo se faz, todo mundo comenta, todo mundo quer saber a resposta, todo mundo quer responder às vezes, porque tem gente que não sabe e fala, né? Então prefere dar uma resposta em vez de ficar quieto, né? Mais uma questão também. Todo mundo tem uma opinião sobre nutrição, mesmo não sendo nutricionista, porque acha que sabe, porque ouviu falar. E realmente não existe alimento emagrecedor, existem estratégias que te fazem se sentir melhor e o seu corpo, a receber essas estratégias, começa a emagrecer perante uma qualidade de vida desorganizada, toda uma bagunça que existe. Então, existe uma bagunça total e as pessoas têm que saber que conforme as estratégias nutricionais que a gente começa a utilizar, começam a melhorar a vida, inclusive emagrecer, que emagrecer é uma consequência de uma saúde. E não... E é de dentro para fora, né? Oi? Emagrecer é de dentro para fora. Emagrecer de dentro para fora. E quando a gente se alimenta, a gente coloca comida para dentro, certo? Então, claro que isso vai ter influência também. E é claro que a gente vai cuidar de todos esses alimentos que vão nos proporcionar saúde. Agora, o que funcionou, por exemplo, para o meu vizinho, para o meu amigo da academia, e a gente pode até falar de suplementação também, né? Vai funcionar para mim? De forma alguma, de forma alguma. Assim, que nem a gente pode até ter um resultado físico, tá? Mas os danos psicológicos e emocionais são totalmente diversos, né? Cada ser humano é uma caixinha de surpresas, uma caixinha única, individual. E então, considerando esses fatores, a gente não pode, a gente pode ter o mesmo resultado físico. Se a gente olhar para o nosso corpo como uma máquina, como eu disse anteriormente. E quando a gente não considera isso, ou seja, considera diferente disso, a gente começa a perceber que os danos causados psicologicamente, emocionalmente, são muito maiores. Por exemplo, o bodybuilder que comeu a vida inteira batata doce, frango e brócolis, que hoje tem uma saúde emocional e que acaba se jogando de um prédio, tipo, não é fora do comum, assim. Então, tudo bem, essa pessoa teve uma carreira para isso. E você? Quem é você? Que carreira você escolhe? Qual é a sua escolha de vida? Você faz a escolha do outro ou você faz a sua própria escolha? Isso passa muito por um condicionamento de cardápio? Você acha que esse condicionamento de cardápio vai te deixar mentalmente, e aí a gente vai entrar nesse período que a gente está passando, né? Que muitas pessoas estão precisando ter um mental um pouquinho mais forte? Na verdade são alguns fatores. Um deles é a deficiência de vitaminas, né? Que a gente, essas pessoas acabam comendo o mesmo tipo de alimento todos os dias, e não só essas pessoas que comem batata doce e frango, como a pessoa que come pão e só, né? Que a maioria da nossa população hoje a gente vê que é de manhã um pão com o máximo uma manteiga, se não margarina mesmo, com café com leite, de tarde repete os mesmos hábitos, no meio da manhã come a mesma coisa e assim vai. Então passa o dia inteiro comendo a mesma coisa. Isso não é nem um pouco nutritivo, assim como não é nem um pouco nutritivo comer, até um pouco mais, na verdade, comer batata doce e frango. Mas o que gera no psicológico é mais a restrição, a não permissividade ou não controle emocional de muitas vezes, e até mesmo a própria deficiência de nutrientes envolvida. Então tem que investigar. Sempre tem que investigar, né? Eu acho que esse que é o papel do nutricionista na vida de todas as pessoas. E porque todo mundo deveria ter uma nutricionista, mesmo aquela pessoa que se considera saudável, mesmo aquela pessoa que se considera magra ou no corpo ideal e tal, porque fatores alimentares, né, estão totalmente envolvidos com o emocional, o psicológico. E você sempre pode estar aprendendo mais, sabe? Eu acho que eu, por exemplo, dedico minha vida a estudar muito sobre nutrição. Não só isso, claro, mas eu estudo muito sobre nutrição todos os dias. E eu estou aprendendo constantemente. Eu tenho coisas para ensinar todos os dias. Então,
eu não consigo entender uma pessoa que se acha autossuficiente ao ponto de que não precisa de um profissional para auxiliar e para te ensinar, né? E que acha que vai viver só com batata e frango, né? E brócolis. Então os danos psicológicos que isso gera, né? Ainda mais por causa de uma restrição, é muito grande, assim, psicológico, emocionalmente falando. Como eu disse desde o início, eu bato muito nessa tecla e eu falo para todos os meus pacientes, eu não te vejo como uma máquina. Eu não vejo o ser humano como uma máquina. A gente não é assim. A gente não merece ser tratado como máquinas. A gente tem que ser tratado como individualidade, como uma caixinha de emoções que somos. Eu falo isso assim, e eu acho que as pessoas começam a se identificar, porque todo mundo já tem uma história sobre alimentação, sobre ganho de peso, sobre emagrecimento, sobre na família também, sobre algum amigo que ganhou, sei lá, 20 quilos em 3 meses por causa de algum problema psicológico. E tudo isso, então, está interligado. Todo mundo conhece essa história. Então, para que ficar insistindo ainda numa condição que não existe, que é tratar as pessoas como uma máquina? Certo. Você falou de restrição e falou de psicológico, que eu queria abordar contigo. A gente tem, hoje em dia, e você deve ter aí no seu consultório aos montes, né? Eu, inclusive, tenho em casa, problemas, questões, pessoas com as restrições, aí, especificamente de lactose e de glúten, que eu acho que são as maiores restrições que existem. Onde está o principal ponto que está levando a gente a ter tantas pessoas com esse tipo de problema? Está no industrializado, está no que é usado lá na lavoura que produz o trigo, enfim, está no psicológico também das pessoas, ou numa má alimentação. Você, enquanto nutricionista, como que você aborda essa questão aí das restrições? Tá. A lactose e o trigo, eles não são nossos amigos, sinto lhe dizer. E o pior, a gente tem uma tendência ocidental de consumo frequente, diário e mais que isso, de horário, né? De manhã, no meio da manhã, no meio da tarde, de noite. Então, o nosso consumo é muito alto, tanto de alimentos com glúten quanto com lactose. O nosso consumo é exagerado. Esse problema de ser exagerado é o maior dano que a gente pode ter. Não é porque o alimento deve ser tão condenado assim, deve ser. Eu não gosto, tá? Mas o consumo assim, ocidental é realmente extravagante. Isso é a primeira consideração que eu tenho que fazer. Segundo, o trigo de antigamente não é o mesmo trigo de hoje. O trigo, por exemplo, que tem lá na Itália não é o trigo que tem no Brasil, tá? E aqui no Brasil a gente tem na nossa legislação autorização para uma quantidade de micro-organismos contendo na farinha de trigo gigantesca. Então você não está comendo só trigo, você está comendo um monte de bactérias e micróbios e micro-organismos dentro da farinha de trigo. Então, assim, a legislação brasileira é péssima em relação a isso. Aí entra mais um fator, né? Aí mais outro, agrotóxicos, né? A quantidade de agrotóxicos que tem nos nossos produtos. Também o Brasil é o país que mais tem quantidade de agrotóxicos nas suas plantações e tudo mais. Então, mais um fator. Então, já são 3 fatores. O trigo é realmente muito inflamatório. Ele tem a composição de ser inflamatório no nosso organismo. Quanto mais a gente consome, mais inflamatório ele é, tá? Principalmente porque a gente tem que se defender de tudo isso que a gente está colocando no nosso organismo. A lactose também é algo que a gente meio que vem programado para consumir. E esse consumo também tem que ser baixo. Só que o que acontece? A gente consome exageradamente essa lactose e acaba nos fazendo realmente mal depois de um tempo da vida, porque a gente não consegue mais produzir a mesma quantidade de enzimas de lactase para digerir essa lactose toda. Então, acaba sendo um problema. Ela também o leite em si, e a proteína do leite, não só a lactose como a caseína, também são altamente inflamatórios no nosso organismo. Então, quem tem aí um outro tipo de alérgeno que tem contato, por exemplo, o ácaro, eu tenho contato com o ácaro, eu tenho que conviver com isso. Eu como a lactose e a lactose me faz mal, entende? Então, acaba gerando mais problemas ainda.
Então, o glúten, nem o leite, nem a farinha de trigo, eu sou totalmente contra. Inclusive, não só o trigo, como o milho, a gente deve começar a considerar também. E eu acho que vai se falar cada vez mais sobre o milho, porque de tantos cereais que a gente consome trigo e milho o dia inteiro. Então, isso não é bom, isso não faz bem. Onde a gente deveria ter uma variedade muito maior de alimentos e conseguir nutrir o nosso corpo verdadeiramente, sem ficar repetindo o mesmo tipo de refeição, a mesma coisa que comer arroz todos os dias. Vou acabar passando mal de tanto que eu comer arroz. Assim, são coisas inofensivas que geram um dano grande. O excesso acaba causando dano, né? Todo excesso acaba causando dano, né? Exatamente, a mesma coisa que eu comer soja todos os dias, comer brócolis todos os dias. O fato é que a gente come pão de manhã, no meio da manhã, com uma bolachinha, no meio da tarde, um cereal, de noite, mais um pão e outro, uma bolachinha antes de dormir. Mais ou menos assim. E aí, então a gente acaba, mais ou menos. A gente acaba consumindo demais esses produtos. Esse é o maior dano. Mas mesmo assim, eu não sou a favor de consumir glúten em nenhum horário do dia, nem nunca. De preferência, evita, né? Pra quê? Exatamente. E aí a gente vai entrar naquela frase famosa que imagino que todo nutricionista utiliza e imagino que você já utilizou também, que mais vale descascar do que desempacotar. Com certeza, né? Eu acho que os alimentos que estão facilmente do nosso lado, que é uma fruteira amiga, é só lavar e comer, é muito mais fácil do que pegar e ter que colocar assar, desembalar, comprar. Muito bem. Ô, Ana, o que passa na sua cabeça enquanto nutricionista funcional? Quando você vê um post de internet em épocas de pandemia, as pessoas falando assim, coma isso, porque o pH disso é 20 e pouco, o pH desse outro é 19, isso mata o coronavírus. O que passa na sua cabeça quando você vê isso, além da questão de falta de informação das pessoas que criam um post dele? Olha, eu tenho no meu Instagram um post lá falando sobre imunidade, eu tenho 4 posts falando sobre coronavírus, eu tenho bastante informação ali no meu feed, então eu peço para que você que está assistindo essa live ali, vai lá conferir no meu feed, tem bastante informação sobre coronavírus. Inclusive, eu até disponibilizei uma suplementação para ajudar na imunidade, porque quando falam de coronavírus, a primeira coisa que me vem na cabeça é a imunidade. E muito mais que isso, imunidade vem do intestino, é onde a gente absorve os nutrientes. Então, eu posso tomar várias cápsulas, comer várias coisas que fazem bem. Se eu não absorver, nada adianta. Então, vamos começar a considerar do intestino, onde a gente absorve a maioria desses nutrientes, né? E quando falam de coronavírus, então eu penso na imunidade e eu penso no intestino. E se eu não tenho uma saúde intestinal, nada adianta. Sobre relação ao pH dos alimentos, eu acho que é ridículo tudo isso, tá? É ridículo pelo seguinte fato. Quando a gente come um alimento embalado, a probabilidade dele ser de pH ácido, tá? Quando eu falo isso é porque ele está fazendo mal. Tudo que é um pH ácido pode fazer mal. Mas contrabalanceado com pH alcalino, esse alimento vai ter um controle, né? E vai ser equilibrado. Por exemplo, a carne vermelha é ácida, tá? É um pH baixo, tá? Não é tão ácido, mas E eu quero considerar assim a carne vermelha e limão, tá, gente? É duas coisas bem diferentes. O limão no nosso organismo ele vira base, mais ou menos assim, tá? Tudo que é natural é base e tudo que faz mal é ácido. E não o limão nem o vinagre. É diferente esses quesitos, essas terminações. Mas beleza, vamos lá. Então, carne vermelha é ácido. E um brócolis é básico. Quando eu como a carne com brócolis, eu equilibro isso aí. Pra mim tá tudo bem. O problema é o consumo excessivo de carne vermelha, de produtos industrializados, de produtos prontos, pré-preparados. Isso é ácido. E quando eu como frutas, vegetais e castanhas e tudo mais, eu tenho um pH básico. Então eu equilibro isso e convivo normalmente, diariamente, tranquilamente. Por exemplo, os derivados de leite, por exemplo, são de pH neutro. E tá tudo bem consumir. O que importa é o equilíbrio, ok?
quando se falam em limão, por exemplo, o limão ele é ácido, mas no nosso organismo ele vira base, entende? É complexo falar isso, mas o que importa pra gente sempre é o equilíbrio. Esses negócios de internet é muito bafafá, não concordo com essas divulgações em massa que ficam fazendo, esses sensacionalismos, e sou bem contra, assim, na verdade, porque tem um monte de gente sem informação que não estuda para isso falando sobre nutrição. O que acontece? Porque a vizinha sabe sobre nutrição, porque a avó já escutou alguma coisa, e eu considero muito, tá? O que a sua avó fala tá mais certo do que tua vizinha conta, e do que a internet fala também. Então eu gosto realmente, porque as vós têm razão em muitas coisas, inclusive antes da minha faculdade eu aprendi muito com o meu avô, e meu avô falava bem assim, toma própolis. Então eu falava, meu Deus, própolis. Ia lá, ó, pesquisar o que o própolis faz, por quê, como que ele age, por que é bom. E aí eu fui descobrindo que o que o meu avô me contava tinha muito sentido e valia muito a pena, realmente. Aí eu fui aprendendo muito com os antigos, assim. Eu aprendi vários truquezinhos na nutrição e eu fui pesquisar isso posteriormente, assim. Mas a internet, às vezes, extrapola, assim, porque é um monte de informação sem base científica, realmente. E mais um fator, eles consideram uma coisa isolada. Então, tipo, como eu fiz no post, não existe um alimento isolado que te faça bem por si só. Você tem que começar a prestar atenção em tudo que você faz, e não só em um alimento, entende? Essa que é a maior questão, assim, realmente. Muito bem. Para a gente finalizar, já que a gente tinha combinado aí um tempo de entrevista, que você tem gente para atender aí. Duas questõezinhas, uma relacionada ao período, né? E aí eu queria saber de você se você acha que esse período que a gente está passando, de reentendimento, né? Principalmente interior, pode ajudar com que as pessoas tenham mais persistência e mais paciência na hora de buscar um tratamento, vamos colocar assim, seja ele na área da nutrição ou em qualquer outra área, as pessoas estarão mais pacientes e persistentes para atingir os resultados, não querer aquele resultado imediato, tipo, quero emagrecer, mas eu tenho que perder 10 quilos em uma semana, coisa que não existe. E queria que você falasse também algo que eu já abordei aqui com vários outros terapeutas, né, que pessoal da área da saúde que a gente entrevistou assim nas lives, que é a questão da multiterapia, né, da interdisciplinariedade entre as terapias. Tem que ser uma adepta aí, não só dos exercícios físicos, né, como eu também sou, mas também do yoga. Já vi alguns posts seus falando de yoga e como isso também está contribuindo e pode contribuir no dia a dia das pessoas, além da questão nutricional. Então, eu sou instrutora de yoga, né? Além de nutricionista, e eu trago um pouco desse yoga dentro do meu consultório. Os meus pacientes são prova disso. E até queria fazer uma live com um paciente meu, assim, para contar um pouquinho do que é transmitido no meu consultório. Então, eu trago um pouco do yoga e um pouco das terapias em tudo aquilo que eu vivo e tudo aquilo que eu faço, porque é no que eu acredito. Então, eu acredito na interdisciplinaridade. Aqui na Aqua, que é onde eu tô aqui agora, que é essa clínica maravilhosa aqui em Cascavel, que eu atendo, a gente trabalha dessa forma interdisciplinar, com médico, com terapeutas, com assim, uma estrutura massa, sabe? E eu acredito nisso, nessa interdisciplinaridade, e deve considerar, eu indico terapeutas para os meus pacientes, eu assim, dou toda a abertura para isso no mundo, assim. Então, eu gosto muito, eu acho muito válido em todos os sentidos. E em relação ao momento que a gente está hoje, é um pouco complicado dizer que as pessoas vão mudar porque existe essa pandemia, porque a gente está vivendo um período diferente. Eu gostaria que isso realmente acontecesse, eu realmente gostaria que as pessoas mudassem, mas eu acho que algumas vão e outras não. Algumas pessoas já estavam em período de se despertar um pouco mais e elas começaram usaram esse momento como uma oportunidade à mudança. Elas se sujeitaram a mudar, elas abriram um espaço da vida delas para se perguntar em relação a isso. Outras pessoas
parece que preferem e continuam preferindo deixar aqui, ó, fechadinho, para que não se choque com o mundo. Eu falo que isso é uma proteção que a pessoa faz e coloca para se proteger do mundo. Então, as pessoas, algumas vão ter mais paciência, e eu trago isso nos meus atendimentos. Eu falo, eu sou bem sincera nas minhas consultas em relação a isso, e ao tempo, ao corpo, à saúde mental, psicológica, emocional, e realmente a gente lida com muito carinho em cada questão, assim, da vida, principalmente emocionais, assim. Então, considerando tudo isso, eu acredito que algumas pessoas realmente vão se permitir conhecer-se mais e dar mais tempo. Mas algumas pessoas, infelizmente, vão continuar nas suas caixinhas, preferindo a escuridão. É tipo aquela alegoria da caverna de Platão, sabe? Eles viviam todos Vou falar aqui para quem está assistindo. Eles viviam, então, todos na caverna, presos em correntes, olhando para a escuridão. E aquilo para eles era verdade absoluta. E eles viviam daquela forma muito bem. Obrigada, até que alguém um dia se soltou daquelas correntes e saiu da caverna e viu a luz. E aí voltou para avisar os outros. Viu? Não é só isso aqui a verdade, não. A verdade não é essa escuridão que vocês estão vendo. E aí essa pessoa tem que morrer, né? Porque foi condenada em relação a tudo isso. Acho que é mais ou menos isso, né, que fala na alegoria da caverna de Platão. Então, realmente tem gente que prefere continuar na escuridão. Eu não sei você aí, você me diz aí como que é para você isso, se você aceita com facilidade essas mudanças ou se tem mais resistência. E às vezes até é natural das pessoas terem mais resistência, mas muitas vezes elas se bloqueiam e causam danos, assim, grande na vida delas, né? Como que é Eu pra acho ti? a primeira reação, eu acho que sempre é essa, né? Acho que a primeira resposta sempre é um não, ou eu não vou fazer, porque mexe um pouquinho na sua zona de conforto, né? Teoricamente, que a gente falou, tá bom ficar dentro da caverna, né? Senão eu vou ter que soltar a corrente, eu vou ter que ir lá para fora, né? A luz vai bater no meu olho, vai me incomodar no começo, né? Até eu entender o que eu vou estar enxergando. Então, eu acho que a primeira reação normalmente é essa, e isso serve meio que para tudo para a gente, né? Eu digo sempre também, a gente entrevistou aqui a Valéria recentemente, eu acompanhei a vida da Valéria, porque eu trabalhava na rádio junto com ela, e no momento que ela teve uma separação, é aquela história que às vezes a gente brinca, né? É o pé na bunda que te joga para frente. E no caso dela, essa separação serviu para ela ter um crescimento pessoal assim muito grande, de buscar conhecimento e tudo mais. Às vezes isso acontece também. Eu acho que às vezes Perdão, só para eu terminar aqui, mais uma vez, a crise vem trazer oportunidade. E eu acho que ou você aproveita para tirar aproveita a crise para tirar um proveito de tudo isso, ou você vive ela e se afunda. E aí a vida vai ter que te ensinar como retornar tudo isso por bem ou por mal, né? Então, a crise vem lotada de oportunidade. E eu vivo isso muito hoje, porque no momento da nutrição, assim, que houve uma queda de procura e tudo mais, agora, graças a Deus, o consultório já está cheio, os horários estão lotados e tudo mais. Mas houve essa queda e a gente tem que ser realista quando eu aproveitei o meu momento para ir buscar outras coisas dentro da nutrição, para estudar mais, para me especializar mais, para ser mais, para quando voltasse tudo isso, eu estivesse melhor do que eu já fui. E é isso que as pessoas talvez tenham dificuldade de entender, que elas podem ser melhores do que hoje, elas não precisam manter seus hábitos e comportamentos antigos. E isso se choca na realidade das pessoas e traz muitos conflitos. Então, eu prefiro viver a minha ignorância e continuar a vida medíocre que eu tenho e não aprender mais, porque quando eu aprendo mais, eu tenho que mudar e essa mudança gera resistência. Então, é isso que as pessoas pensam quando vão chegar no meu consultório,
né, de nutrição, ou elas vêm até me mandar uma mensagem, nossa, queria muito fazer uma consulta com você, e daí elas ficam, ai, mas eu vou pensar, já te falo, entende? Porque tem um medo, uma resistência, falando, meu Deus, vou ter que fazer dieta e eu tô ferrada, né? Então, é que o mudar e o crescer dói, né? Dói você crescer, né? O mudar dói, assim, é bem significativo. Então, eu não sei se tem mais alguma pergunta para mim. Eu quero te agradecer por você ter aberto aí a sua agenda para a gente, né? Para a gente ter falado um pouquinho também desse seu trabalho importante, e como eu tenho falado em todas as nossas lives aqui, se a gente conseguiu ajudar uma pessoa das que passaram aqui pela live, já estou feliz demais. Se uma dessas pessoas ouviu o que a gente falou e de repente vai se transformar, vai mudar, vai para cima, vai para frente, eu acho que a gente já atingiu o objetivo, que você tenha muito sucesso aí, que seu consultório continue cheio, que as pessoas se conscientizem, né, dessa questão da nutrição e que a gente possa só evoluir. Obrigadão, viu, Ana? Eu que agradeço, então, o convite mais uma vez. Qualquer coisa estou à disposição. Se tiver alguma dúvida, se as pessoas aí que seguem perguntarem alguma coisa para você, eu estou à disposição. Manda aí, marca a gente. E qualquer coisa, estou aqui para colaborar. E, na verdade, é isso. Assim, o que eu tenho trazido muito aqui no meu Insta. Inclusive, eu convido as pessoas que estão assistindo essa live. Hoje à noite vai ter uma live. Eu faço live todas as terças-feiras, às 9 horas da noite. Então, se você quer aprender um pouco mais, eu vou estar abordando assuntos como a lactose, sobre os suplementos que eu falei na semana passada. Deixa lá a sua pergunta também, tem uma caixinha de perguntas, você pode estar perguntando lá e eu vou estar respondendo. Pode perguntar de qualquer assunto da nutrição, eu posso estar contribuindo com certeza. E é isso, assim, muito feliz de ter participado. Se precisar de mim, então, estou à disposição. E é isso. Obrigada. Obrigada mesmo. Valeu, bom dia, Ana. Obrigadão. Bom tchau, dia, tchau. até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Amanhã a gente volta com outra live aqui para vocês. Tem algum assunto que a gente ainda vai contar para vocês aí ao longo do dia. Ou amanhã cedinho a gente conta aqui, né? Que a gente não tem essa coisa de marcar, de falar e tudo mais, tá bom? Valeu aí a presença de cada um de vocês. Sigam a gente nas redes sociais. E vamos junto. Grande Nonô Figueiredo, chegou no finalzinho aqui, no abraço para você, bom dia aí. Gildo Rebelo, esses aqui são da coleção, Gildão, esse não vai para você. Djalma Júnior, bom dia para o Alisson, para todos vocês. A gente chegou no final da live, galera. Eu vou postar ela aqui agora para vocês, tá bom? Para quem chegou agora, poder acompanhar desde o início. E amanhã, lá pelas 10 da manhã, a gente vem com uma nova live para vocês. Valeu? Ótimo dia aí, boa terça.